Graça e paz, irmãos. Por cristocidência, como diz nosso pastor, aprove a Deus estar trazendo a mensagem hoje. Espero não pregar nada de errado, fora da Bíblia, mas é uma honra e um privilégio sempre que tenho a oportunidade. Vamos ler Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nós vamos ler somente a parte A desse verso, Lucas 23, versículo 34. Que diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vamos orar mais uma vez. Te damos graça, ó Deus, pela Tua palavra. Te damos graça, ó Deus, pelo Teu ato ali na cruz, por amor de nós, Pai. Tem misericórdia e ajuda-nos, ó Deus, a viver como o Senhor viveu. Em nome de Jesus. Amém. O título desse sermão eu coloquei A Graça no Ato. Ou seja, uma graça ativa, Deus manifestando de fato a graça dele ali por nós. Esse texto faz parte de um conjunto de 7 frases ditas por Jesus Cristo quando ele estava na cruz. Este momento que nós lemos, Jesus já estava no madeiro, já estava crucificado, e é a primeira palavra que ele fala, a primeira frase que ele fala, segundo relata Lucas. Então Lucas relata que Jesus disse essas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para mim, esse texto nos revela a graça de Deus que nos alcança desde o começo. Quando é relatado em Gênesis 1, no princípio, podemos dizer que essa foi a primeira evidência da graça de Deus para conosco. Por que essa foi a primeira evidência para conosco? Porque a Trindade não precisava criar nós. A Trindade, ela se ama, ela se adora, ela se louva por si só. E eu creio que Deus, ele sabia que o homem iria cair antes mesmo de criar todas as coisas, mas por graça e misericórdia, para mostrar o seu amor para nós, mesmo assim ele cria a humanidade, o universo, ele nos cria. Então eu entendo que no princípio a graça de Deus já estava sendo manifestada. E todos nós sabemos o desfecho dessa história. Deus cria o homem à sua imagem semelhante, depois cria a mulher ali da costela do homem, dá ordem para que não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A mulher é enganada ali pela serpente, come do fruto, dá ao seu marido que também come, e assim um pecado entra no mundo. Deus tinha um contato íntimo e pessoal com Adão e Eva, e mesmo ele tendo pecado, sua graça é manifestada novamente. Estando homens agora descobertos, que estavam nus, Deus providencia, através de uma morte de um animal, roupas para ambos, e ainda lhe promete algo, que da mulher sairia aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Esse animal que foi morto ali logo no Éden, já é Cristo sendo crucificado por nós na cruz. E eu poderia me delongar por várias passagens e personagens bíblicos onde Deus manifestou a sua graça. Abraão, pai da fé, pai de multidões, Moisés, Ruth, Noemi, Sansão, Davi, Salomão. Quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente lê a graça de Deus sendo manifesta, nos alcançando nos dias de hoje. Mas eu gostaria de expor aos irmãos a graça na prática. Essa graça de Jesus Cristo ali na cruz. Cristo realiza aquilo que foi dito por Ele mesmo, uma espécie de faça o que eu falo e faça o que eu faço. Que é muito fácil. Faço o que eu falo, mas nem sempre a gente consegue dar o exemplo. Mas Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo. E aí a gente vai se apoiar na devocional de hoje, Isaías 53, que o pastor leu. Que belo quadro que é pintado. Às vezes não um quadro tão bonito aos nossos olhos, porque o próprio texto vai falar que Jesus não tinha formosura, não tinha beleza. Mas é um quadro extremamente admirável. Eu acho que é o quadro mais belo que a gente poderia estar olhando e deveríamos nos fascinar por ver esse quadro e ver a revelação desse quadro na cruz de Cristo. O pano de fundo desse sermão, então, é Isaías 53 e a cruz de Cristo. É na cruz do Calvário que todo o evangelho é exposto. Toda essa boa nova é exposta. Mas antes tem a má nova, a má notícia.
Nós somos pecadores, mas a boa nova, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. É na cruz do Calvário que a serpente que Moisés levantou no deserto se manifestou para curar a nossa maior enfermidade. Não a picada de cobra, mas o pecado. Aquela serpente era símbolo que apontava para Cristo. É na cruz do Calvário que as nossas orações são respondidas. É na cruz do Calvário que o verdadeiro Cordeiro é imolado para expiação uma vez por todas dos nossos pecados. Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É na cruz do Calvário onde, com pouquíssimas palavras, que o Filho de Deus mostrou ao mundo o que é o verdadeiro amor. Numa cruz dolorosa e sombria, Jesus Cristo, como ovelha muda que vai para o matadouro, nos deixa lições preciosas que nós veremos hoje. Eu quero compartilhar 3 verdades com os irmãos nesta manhã. Primeiro, a oração. Segundo, a intercessão. E a terceiro, a nossa ignorância. Portanto, meu objetivo ao concluir o sermão é que saibamos que na cruz a verdadeira graça foi manifestada e nós devemos também manifestar essa graça a outros. Então, o primeiro ponto desse sermão, a oração. Jesus inicia: Pai. Antes de Cristo se entregar para ser morto, ele estava no Getsêmani orando. Ele pede ao Pai para que o cálice da sua ira seja afastado dele, mas não que seja feita a vontade de Jesus Cristo, mas que seja feita a vontade do Pai. Jesus Cristo sabia que o pior estava por vir. Ele sabia que algo tremendo estava por vir, porque isso foi planejado desde a eternidade. Cristo, angustiado, começa a suar sangue. Começa a sair gotas de sangue de sua pele. Sua angústia se dá ao fato de que Deus o abandonaria naquele momento. Imagine, o próprio Deus se esvazia de tudo, da sua glória, da sua majestade, da sua eternidade, do seu poder, e ele vem até essa terra, e ele morre por nós na cruz. E eu creio que a dor física deve ter doído muito, mas não foi a maior dor, porque a maior dor foi o abandono de Deus Pai em Jesus Cristo. Deus Pai o abandona naquele madeiro. Deus Pai vira o seu rosto para que a justiça dele pudesse ser manifesta, pudesse ser cumprida em Cristo Jesus. Conforme Isaías 53:10, foi do agrado do Pai moê-lo e fazê-lo sofrer por causa dos nossos pecados. Cristo sofreria a pior morte daquela época por causa dos meus e dos seus pecados. Cristo tem um julgamento injusto, é condenado, mas não abre sua boca em sua defesa. Após ser humilhado, cuspido, coroado com uma coroa de espinhos, açoitado inúmeras vezes, Cristo agora é constrangido a levar sua cruz até o Gólgota. Sem forças, os soldados obrigam um certo sirineu a carregar aquela cruz pesada para o lugar chamado Caveira. Era por volta das 9 horas da manhã, quando Cristo é levantado no madeiro. É possível ouvir ainda o som dos martelos que batiam os cravos, perfuravam as mãos e os pés de Jesus, enquanto a multidão murmurava: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, essa multidão era eu e você. Essa multidão era de judeus e de gentios, pessoas como nós. Nós estávamos lá: crucifica-o, crucifica-o. E todas as vezes que nós pecamos contra Cristo, pecamos, desobedecemos as suas ordens, nós estamos gritando novamente: crucifica-o, crucifica-o. Ainda eram grandes os desafios de Cristo na cruz. Muitos ainda o insultavam, dizendo que ele provasse que era o Filho de Deus e descesse daquela cruz, que salvasse a si mesmo, como salvou e salvaria outros tantos. Mas Cristo segue firme em obediência, não importando qual terrível e cruel seria sua morte. Não apenas a dor física, mas a dor de todos os pecados lançados sobre ele e a dor do abandono do Pai. Ali estava exposto o Filho do Homem, mostrando a todos que ele se fez maldito pelos nossos pecados perante Deus e os homens, conforme Deuteronômio 21:23, porquanto o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Está em Deuteronômio. Mesmo Deus o abandonando, Cristo sabia que em Deus ele poderia confiar. Cristo tem a mesma confiança em Deus que Jó tinha: ainda que ele me mate, nele esperarei. Embora nada estivesse favorável para Cristo, o cenário era o pior possível. Ele estava pendurado no madeiro, açoitado, fraco, prestes a beber o cálice da ira de Deus.
ele pratica a ação mais nobre que um servo pode ter diante do seu Senhor. E num ato de verdadeira humildade, ele clama, Pai. Ele clama a única pessoa que poderia ouvi-lo, a Deus. No momento mais difícil da vida de Cristo, ele não faz outra coisa a não ser orar. Trevas estavam para se formar, seu sangue quase não lhe era suficiente para manter os órgãos funcionando, sua respiração era difícil, estava quase sufocado, a morte era evidente e já lhe rodeava, mas sua primeira atitude na cruz é orar. Cristo ora. Devemos com certeza aplicar isso em nossas vidas. Nenhum excesso de sofrimento deve nos afastar do trono da graça, mas antes deve nos aproximar do trono da graça. Spurgeon cita, os cristãos devem orar tanto que vivam, pois só quando oram é que vivem. A vida do cristão deveria ser oração. Muitas das vezes passamos por momentos difíceis, mas procuramos em nós mesmos, em nossos esforços, as respostas que precisamos, quando o que devemos fazer é orar. Não importa quais sejam as circunstâncias de nossas vidas, devemos orar. Às vezes achamos que Deus nos abandonou, que Ele virou as costas para nós, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo que precisamos, quais são as circunstâncias em que nós encontramos e o que é melhor para nós. Às vezes nós nem sabemos orar, é o Espírito Santo que intercede por nós, que ora por nós, porque nossas orações, às vezes não, 100%, né, irmão, são egoístas, são mesquinhas, são pensadas em nós, centradas em nós, mas quando nós deveríamos confiar em Deus, somente em Deus há esperança, e foi nessa certeza que Cristo confiou no plano do Pai, que Ele veio cumprir esse plano. Portanto, a primeira lição que podemos aprender com Cristo é orar, independente da situação. Mas se de fato a primeira atitude na cruz, ser uma oração, já nos surpreende e nos mostra que ele era íntimo e confiável em Deus, o motivo dessa oração deveria nos fazer corar de vergonha, deveria nos fazer abaixar nesses bancos e ninguém olhar para nós, deveria nos fazer como um avestruz, né? Enfiar a cabeça na terra. Porque o segundo ponto é a intercessão. Deus ora, mas não ora por si só, Ele intercede por nós. Pai, perdoa-lhes. Jesus Cristo está na cruz, moído pelos açoites, rasgado pelos pregos em suas mãos e pés, e mesmo assim, Ele olha para o céu e clama ao Pai, mas não por si, por outros, por aquela multidão, por eu e você, que gritamos, crucifica-o, crucifica-o. Confesso que em seu lugar, a única oração que eu iria fazer seria a oração de Tiago e João, quando os samaritanos não receberam a comitiva. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Talvez essa seria a oração que todos nós faríamos. Desce fogo, Senhor, consome todo mundo. Obrigado, meu irmão. Os malfeitores zombavam dele. As pessoas riam da cara de Jesus, as pessoas maneavam a cabeça, desce daí, se salva. Mas Cristo olha para os céus, clama ao Pai, intercede, perdoa-lhes, perdoa-me, Senhor, perdoa. Como que isso é possível? Que amor é esse? Alguma vez, alguém antes dele, no seio da morte, ofereceu uma oração intercessora como sua primeira atitude por outros, e pelas pessoas que estavam que condenaram, que o mataram, que o levaram àquela cruz? Que amor é esse? É inexplicável. Por isso que vejo essa passagem, a graça na prática, uma graça incalculável, uma graça imerecível, uma graça que não cabe mérito nenhum nosso, a não ser a misericórdia de Deus, a não ser o seu amor para conosco. Irmãos, só abunda pecado em nós. Nós já nascemos em pecado. Eu já falei isso várias vezes. A Olívia tem 9 meses, é um projeto de pecadora. Já tem um pecado nela. Ela já faz pirraça, porque ela já nasceu com pecado. Nós não pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores porque já nascemos em pecado. Diferente de muitas outras religiões e filosofias de vidas ao redor do mundo, o Evangelho de Deus é o único em que se fala de perdoar os seus inimigos e não de vingá-los.
Além disso, esse mandamento não é um mandamento no campo ideológico das ideias, mas um mandamento que foi cumprido por Cristo na cruz. Novamente, Isaías 53, o profeta diz no versículo 12, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Cristo intercedeu, irmãos, por mim e por você naquela cruz, quando ele orou: Pai, perdoa-lhes. Que amor é esse? Aqueles mesmo que o condenaram num gabinete corrupto, de uma forma injusta, aqueles mesmo que lhe furaram a cabeça com a coroa de espinho, aqueles mesmo que zombaram dele na cruz, ele olha para o céu e pede o Pai que os perdoa. Ele intercede e ainda leva sobre si os pecados desses transgressores. É concebível que aquele que insiste tão enfaticamente que os seus seguidores devem perdoar todo devedor e que deve ainda amar os seus inimigos, não explicasse em si mesmo? Então Cristo, ele mostra na prática a sua teoria. Cristo naquele momento coloca em prática o que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes, irmãos, eu e você fizemos essa oração sem meditar nela? Quantas vezes nós oramos: Pai, perdoa? Mas será que de fato seríamos capazes de perdoar como Cristo nos perdoou? A oração do Pai Nosso não é uma oração que deve ser repetida vezes após vezes, mas ela é um modelo a ser seguido para a gente orar. Isso quer dizer que quando a gente ora, devemos orar por aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos devem, aqueles que agiram de forma contrária às nossas vontades, aqueles que pecaram contra nós. Assim como Cristo orou, intercedeu por mim e por você. Quando oramos, dizemos que perdoamos aquele que tem nos ofendido, não é porque somos bons, mas porque essas ofensas não são nada diante das nossas ofensas diante de Deus. Nenhum pecado entre nós aqui é maior do que o nosso pecado para com Deus. Por isso que nós devemos perdoar uns aos outros, porque o nosso pecado é muito maior para com Deus. Que atitude! Ao invés de vingança, perdão, misericórdia, graça, intercessão. E essa atitude que deve ser seguida por todos nós, assim como Estevão fez ao ser apedrejado. Estevão, ali em Atos 6, versículo 60, diz: Pai, não lhes atribua este pecado. Pai, não coloque na conta desses homens que vão me matar a pedrada o que eles vão fazer. Foi essa mesma oração que um discípulo de Cristo fez. Estevão teve a mesma atitude de Cristo, um exemplo de que nós também podemos praticar tal ato. Mesmo recebendo enxurrada de pedras que lhe esmagava, Estevão olha para o céu e pede, intercede junto a Deus para que aquele pecado não seja colocado na conta daqueles homens. Ele pede para que Deus deixasse para lá as ações deles de o apedrejar. Cristo foi o exemplo de Estevão. E se o Filho de Deus orou para que os pecados de seus transgressores foram perdoados, ele e nós também podemos orar da mesma forma. Assim como Cristo orou, Estevão orou, nós devemos orar intercedendo. Na cruz, o justo ora: Pai, perdoa-lhes. Mas será que de fato essa oração foi atendida? Sem dúvidas algumas. Essa oração nos alcança até os dias de hoje. Cristo levou o meu e o seu pecado na cruz e intercedeu a Deus para que nós sejamos perdoados. Não há nada que possamos fazer para que nossos pecados sejam perdoados, a não ser crer em Cristo Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Crer que a obra na cruz dele foi suficiente para aplacar a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. A salvação é pela fé. Fé na obra de Cristo Jesus. Fé que Cristo satisfez a justiça de Deus sobre si. Mas há mais evidências que provam que Deus ouviu aquela oração. Primeiro, o ladrão da cruz se converteu. Ele viu que ali estava ao seu lado um que fora condenado de forma injusta. Ele reconhece Cristo como seu Salvador e pede para que possa estar ao lado dele. E Cristo responde: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Segundo, o centurião que estava ali
aos pés da cruz, vendo o que aconteceu ao longo do dia, se arrepende, glorifica a Deus e conclui: de fato, aquele homem era um justo. Terceiro, a multidão lamenta após Cristo ter morrido. Talvez estivesse ali buscando diversão, agora saem batendo em seus peitos com pesar ou remorso. Muitos estariam perturbados com tudo que aconteceram, e no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 almas seriam convertidas após a pregação de Pedro. Talvez muitas dessas pessoas que se converteram foram essas pessoas que estavam ao pé da cruz. E durante 40 anos, Deus preservou Jerusalém da destruição, permitindo que muitos outros judeus, romanos, gentios de várias partes do mundo se convertessem a Cristo, e até os dias de hoje se convertem. Então a graça de Deus, essa oração é mantida até os nossos dias hoje. Portanto, há duas aplicações na oração intercessora de Cristo. Primeiro, não há pecado que não possa ser perdoado. O pecado daqueles homens, o pecado daquela multidão que gritava: crucificam, foi perdoado. E eu não sei quais são os caminhos que você tem andado, não sei quais têm sido as suas atitudes que têm desagradado a Deus, quais são os seus pecados, não sei quem tem te magoado. Fato é que todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus naquela cruz, e Ele já intercedeu por mim e por você. Basta que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Basta que você creia em Jesus Cristo como o único que pode interceder pela sua vida. Jesus Cristo, Ele é seu Senhor e Salvador. Não só Salvador, irmãos, mas Ele também é seu Senhor. Você obedece a Ele, porque muitos têm Cristo como Salvador, mas não obedece-o como Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, não perca tempo, meus irmãos, porque hoje pode ser sua última oportunidade. E você que já entregou a sua vida a Cristo, hoje é dia de refletir as suas atitudes, seus relacionamentos. Será que tem alguém em sua vida que você precisa perdoar e não está conseguindo? Será que tem alguém que te magoou a tal ponto de você não estar conseguindo se relacionar com essa pessoa? Algum parente, algum amigo, até mesmo alguém que fez mal para a sua família, matou um ente querido, fez algum dano de forma física, assim. Você é capaz de liberar perdão para essa pessoa? Segundo, precisamos perdoar. O que está por trás do perdão é o amor. E o amor é o mais forte de todos os sentimentos. Na verdade, é o único sentimento que nós teremos na eternidade. É através do amor que poderemos cumprir os mandamentos que Cristo nos deixou. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Precisamos amar, e a maior demonstração de amor é o perdão. Somos falhos, egoístas, erramos com as pessoas, e as pessoas também erram com a gente, mas se queremos ser pequenos Cristo aqui nessa terra, temos que aprender a perdoar. O perdão é a graça na prática. Temos praticado o perdão? Temos intercedido por pessoas? Que interceder pela minha esposa, pela minha filha, é muito fácil. Eu amo elas, eu darei minha vida por elas. Mas será que eu seria capaz de interceder por alguém que fez algum mal para mim? Fez algum mal para minha família? E há uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer para a igreja do Senhor. A igreja deve incessantemente se esforçar para apresentar aos pecadores o que é o pecado e o quão pecadores eles são. Devemos falar do nosso mérito, aquilo que merecemos, que é o inferno, por termos nossos corações manchados pelo pecado, mas também que no sangue de Jesus, derramado na cruz, podemos limpar nosso coração sujo do pecado e receber a vida eterna com Deus, única e exclusivamente pela obra de Cristo na cruz e uma ação do Espírito Santo em nossos corações. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno. O salário do pecado é a morte, uma morte eterna, afastado de Deus. Mas Cristo morreu na cruz para que pudéssemos ter vida, vida em abundância, uma vida eterna com Ele. Basta que nós creiamos nele, basta que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Então até aqui nós vimos a primeira atitude de Cristo na cruz, que foi orar, mas não por si mesmo, pelos seus transgressores, cumprindo a profecia de Isaías.
E Ele intercede pelos seus transgressores, pelos seus pecados. Agora, Cristo aponta o motivo pelo qual eles estavam agindo daquela forma. O terceiro ponto, a ignorância. Voltando ao texto, Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O pecado nos afastou de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, eles afastaram de Deus, e geração após geração parece que temos nos afastado cada vez mais de Deus. Cada vez mais nós temos estado distante de Deus, cada vez mais estamos mais próximos de Romanos 1. Parece que é nítido quando a gente lê Romanos 1 e a gente olha a sociedade, parece que a gente está vendo um reflexo, parece que esse filme está sendo revelado lá fora, e nós estamos nos afastando de Deus por conta do pecado. Pilatos tinha lavado suas mãos a condenar Cristo. Os malfeitores estavam seguindo ordens. A multidão havia sido instigada a pedir a condenação de Cristo. Os judeus, mesmo através de provas irrefutáveis de que Jesus era o Cristo, os condenaram por ignorância. Na verdade, todos nós condenamos a Cristo. Crucifica-o, crucifica-o. Mesmo sendo ignorantes, Cristo intercede por essas pessoas. Não porque a ignorância diminui sua pena diante do juiz, mas porque somos de fato ignorantes, não conhecemos quem é Deus, quem é Cristo, e além disso, seu amor para conosco é maior do que a nossa ignorância. Quando Cristo reconhece que esses homens que o afligiram, torturaram, o condenaram injustamente, o penduraram na cruz, são ignorantes e tiveram seus pecados perdoados, isso deve soar como uma bela canção aos nossos ouvidos, porque também somos ignorantes e também somos pecadores, como esses homens eram. Isso deve nos trazer alento, isso deve nos trazer paz, isso deve nos trazer contentamento da parte de Deus. Cristo intercedeu por nós como justo que intercede pelos injustos. Ele intercedeu por nós como culpados que precisam de um advogado. Ele é o nosso advogado fiel que não nos abandona. Por mais que achamos que conhecemos a Deus, nossos pecados diários provam que de fato não conhecemos a Deus o suficiente, porque cada pecado que cometemos é a nossa natureza pecaminosa querendo que acreditemos que podemos viver sem Deus, que podemos viver à margem da doutrina de Deus, à margem da sua palavra, o que é enganoso, já que precisamos pela graça ser sustentado por Ele dia após dia. Não podemos viver em pecado, irmãos. E se vivemos em pecado, se praticamos atos pecaminosos, e isso até mesmo nós que já somos convertidos, é porque de fato não conhecemos realmente quem é Deus. Porque se nós conhecemos quem é Deus, a gente não pecaria contra Ele novamente. Um Deus justo, de amor, bondoso, mas também um Deus de ira, que vai condenar o pecador ao inferno. Mas um grande perigo nos cerca quando trazemos o assunto: os pecados foram perdoados. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se temos nossos pecados já perdoados, isso não nos dá margem para vivermos em pecado. Não podemos viver de forma liberal, mas devemos cada vez mais em Cristo, através do Espírito Santo, buscar uma vida de santidade. Entendermos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados não deve servir de motivo para pecarmos. Já que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu posso viver de qualquer forma. Não é isso. João, na sua primeira epístola, deixa isso bem claro. Irmãos, filhinhos, não pequeis. Nós cristãos não devemos pecar, mas vamos pecar. Se pecarmos, temos um advogado fiel, que é Cristo. Mas o cristão não vive na prática do pecado. A cruz não pode servir de motivo para pecarmos. Muito pelo contrário. Cristo nos aconselhou para pregar o Evangelho para os descrentes, e nossas vidas devem ser canal para que o reino de Deus possa avançar. Não podemos aceitar a prática do pecado. Mesmo sendo crentes, convertidos em Cristo, nós pecamos, mas não podemos viver na prática. Portanto, só deixaremos de ser ignorantes sobre determinados assuntos se tivermos o conhecimento necessário. Eu sou um total ignorante em medicina. A não ser que eu faça uma faculdade de medicina e comece a estudar, eu vou saber um pouco sobre medicina. É impossível sabermos tudo. Assim é com nós, na nossa vida espiritual. Como que deixaremos de ser ignorante se não estudarmos a palavra de Deus? Como deixaremos de ser ignorantes se não praticarmos a palavra de Deus? Nós somos ignorantes
não no sentido de ser grosso, de ser brutamonte, mas de ignorante de falta de conhecimento. E como dizemos que somos cristãos se não estudamos a palavra de Deus? Precisamos buscar a palavra de Deus para conhecê-lo cada vez mais. Precisamos pedir para que o Espírito Santo nos instrua e nos guie a um conhecimento mais profundo de quem é Deus, de quem é Cristo. Muito embora não conseguiremos alcançar tal conhecimento nessa vida, mas devemos cada vez mais nos afastar daquilo que nos faz pecar, para vivermos uma vida menos ignorante, menos pecaminosa, através de uma vida com Cristo, através de uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de comunhão com os irmãos da igreja, aprendendo, crescendo uns com os outros. Não podemos jamais perder a esperança. Por mais que muitas das vezes nós nos sentimos ignorantes, precisamos confiar em Cristo, confiar em Deus. Cristo já intercedeu por nós, através da cruz. Não devemos, irmãos, nos desanimar. Devemos seguir firme em nossa caminhada. Claro que até mesmo o pastor Antônio, com toda a sua sabedoria, tem dificuldade em alguns textos. Eu também, ainda mais os irmãos que não pararam para fazer uma faculdade, uma teologia, vão ter dificuldade em alguns textos, mas isso não deve nos desanimar, isso deve nos fazer estudar e buscar conhecer e pedir ajuda ao Espírito Santo para que deixemos de ser ignorante, para conhecermos de fato quem é Deus. Às vezes, eu me assusto lendo a palavra de Deus, de tão ignorante que eu sou em relação à pessoa de Deus. Esses dias nós estávamos fazendo a devocional e Deus manda matar todo mundo da nação ímpia. E manda matar criança, mulher, grávida, animais. E a gente para questionar, que Deus é esse que manda exterminar todo mundo? Mas é esse Deus que vai condenar todos os pecadores ao inferno, se não se arrependerem em Cristo Jesus. Porque o evangelho que tem sido pregado aí fora é de um Deus bonzinho, um Deus é amor. Mas será que de fato conhecemos a Deus ou somos ignorantes ao ponto de conhecermos que Deus é amor somente? Leia as Escrituras. Quero concluir. A misericórdia de Deus nos alcançou, irmãos. Descanse nisso, tenha paz nisso. Essa oração de Cristo na cruz nos mostra que de fato Ele morreu por nós. Ele renunciou a tudo que tinha, seu reino, seus privilégios como Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, justo pelos injustos. Jesus Cristo, sendo plenamente homem, plenamente Deus, seria o sacrifício perfeito para Deus, o cordeiro perfeito para Deus, para tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Essa atitude de Cristo na cruz nos mostra o quanto Ele nos amou e como Ele nos conhece, pois sua oração intercede por nós, pedindo misericórdia da parte de Deus por nós. Cristo ora sabiamente para que perdoasse a nós os nossos pecados. E é isso que o Evangelho, é isso que as boas novas nos revelam. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Somente em Cristo há esperança. Portanto, que a gente viva a nossa vida a proclamar esse Evangelho, que a gente aprenda a perdoar assim como Cristo nos perdoou, e que a gente aprenda a interceder assim como Cristo intercedeu pelos seus transgressores. Fico vendo as igrejas perseguidas no mundo e quão dispostos esses irmãos perseguidos estão a perdoar os seus malfeitores, porque são ignorantes, não sabem o que estão fazendo. E eu quero trazer um exemplo aqui dos irmãos iranianos, irmãos que têm sido convertidos ali na janela 1040, no Oriente Médio. Esses irmãos se convertem ao Evangelho de Cristo e vão pregar ao pessoal do Islã, ao pessoal de outras religiões extremamente radicais, falar o nome de Deus, falar o nome de Cristo e morrer. Mas eles não perdem a esperança de converter aqueles homens que irão matá-los. Esses irmãos entenderam a centralidade do Evangelho e eles querem que o Evangelho também seja pregado para aqueles que fazem mal a eles. Também devemos ter atitudes assim. Será que conseguiríamos perdoar um ladrão que roubou o nosso celular antes de condenar ele? Será que seríamos capazes de perdoar alguém assim? Talvez sim, né? Um celular, a gente compra outro, parcela em 10 vezes. Mas será que seríamos capazes de perdoar um criminoso que tirou a vida de um ente querido? Algum bêbado que bateu aí e trouxe um acidente de morte?
será que seríamos capazes de perdoar essa pessoa? Outro ponto que nos mostra que Cristo nos conhece é quando Ele revela a nossa natureza. Não sabemos o que fazemos. Cristo sabe que no fundo nós não o conhecemos, mas Ele está disposto a tudo para que o conhecemos, para que um dia venhamos viver a vida eterna ao seu lado, num lugar onde não haverá dor, nem choro, nem sofrimento, onde iremos adorar Deus face a face. Cristo pagou um alto preço por nós, Ele intercedeu por nós e permite que hoje o Evangelho nos alcance. Não temos mais desculpa para sermos ignorantes por completo. Hoje temos diversas ferramentas disponíveis para conhecer a Deus. Temos igreja a cada esquina, temos livre acesso à palavra de Deus. Estamos em um país livre, até quando não sabemos, mas estamos num país livre, onde temos a liberdade de aprender e ensinar o Evangelho. Por isso, o meu apelo é que você reflita sobre a sua vida e veja se você é um ignorante que não conhece a Deus e também não quer conhecê-lo, ou se você é um ignorante que anseia conhecê-lo cada vez mais. Se você ainda não entregou a sua vida a Deus, hoje é dia, irmãos. Não vou pedir para você vir aqui na frente, fazer uma oração, mas se você sente no seu coração um desejo de entregar a sua vida, de fazer parte desta família chamada igreja, faça isso. Chame algum irmão, converse com algum irmão, converse com o pastor, fala desse seu desejo, passe na classe de doutrina junto com o pastor Antônio ali para aprender, para conhecer mais, para deixar de ser um pouco ignorante. E que nós venhamos, irmãos, como igreja, como verdadeiros servos, pregar o Evangelho da cruz para milhares de pessoas ignorantes lá fora. Para milhares de pessoas que, assim como você e como eu, gritamos outrora, crucifica-o, crucifica-o. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa completar essas palavras no coração de cada um nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Te damos graça, ó Deus, pela palavra pregada. Que o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações e nos ajuda, Senhor, a sermos como Cristo, a orar a Ti diante de qualquer situação, a entender que somos falhos e pecadores, e a entender, ó Deus, que os nossos pecados não são maiores do que Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos a interceder, não só pelos nossos entes queridos, mas também pelos nossos malfeitores, pelos nossos algozes. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda a viver o Evangelho, ajuda-nos a viver a graça na prática, através do Teu Espírito Santo, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos.